Olá, esse é o quarto e último vídeo da nossa série sobre filosofia e o Novo Testamento. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas, que eu convidei e aceitaram o desafio de assistir esses 4 vídeos e colocar o comentário embaixo com a sua reação, ou o que você achou, como é que te impactou. Muito obrigado por estarem participando comigo dessa jornada aqui, que é uma aventura do conhecimento também, não é? E assim vocês vão me ajudar também a conseguir ter a minha nota que eu preciso para concluir o curso. Então nós vimos nesses 3 vídeos, e hoje a gente vai concluir, nós vimos que algumas citações, algumas ideias da filosofia aparecem no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que o Novo Testamento é baseado na filosofia grega, ocidental, pagã. Isso quer dizer, como nós temos visto, que os autores da Bíblia, especialmente Paulo, eles conheciam a filosofia grega, não concordavam com tudo, mas eles usavam as possíveis frases que dava para fazer contato, fazer ponte, para iniciar um diálogo para fazer isso. Ou para conseguir estabelecer um ponto, um pensamento com uma frase boa para isso. A gente viu que a palavra logos era muito usada. A palavra logos também era o nome da divindade dos estoicos, uma força superior, meio que impessoal, para alguns era um pouquinho mais pessoal talvez, mas era mais parecido com a força da série Star Wars, que a força te acompanhe, como eles dizem, não é? Que a força esteja com você, era algo parecido. Mas veja que interessante, João, o apóstolo, ao escrever o Evangelho, ao tentar trazer para o seu público, para todos, que Jesus é o Deus maravilhoso, eterno, ele usou a palavra logos aplicando para Jesus. Quando na Bíblia fala no princípio era o verbo, a palavra no grego é o logos, que aparece aí para você. No grego, na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de João, é essa palavra. No princípio era o verbo, o logos. E o logos estava com Deus e o logos era Deus. Tudo que foi feito por meio dele se fez. E sem ele, o logos, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens. E aí no versículo 14 fala, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Ele está trazendo para Jesus a ideia, ele é o Logos, ou seja, e ele ia desmistificar as ideias deles de um Logos impessoal, indiferente, talvez distante, para o Jesus da Bíblia, Filho de Deus Todo-Poderoso, que criou o mundo e tal. Então, é um empréstimo que se faz de uma parte da filosofia, mesmo não concordando com eles, com os estoicos em tudo, mas para conseguir trazer as pessoas para a filosofia judaico-cristã. A gente vê que eles estavam num contexto greco-romano, com toda aquela filosofia. Então eles tinham que usar as ferramentas possíveis, sem se poluir, sem se contaminar com ela, apenas com algumas ideias que servissem como ponte, como ferramenta, para alcançar as pessoas. A gente vê que o próprio Jesus Cristo usou a ideia da máscara que se usava no teatro grego. O nome da máscara, e às vezes era aplicado ao próprio ator nos teatros, era hipócrita. E Jesus não precisava ir no teatro, não é, para entender isso. Ele sabia, ele estava informado. Ele chamou as pessoas de atores, de mascarados, porque hipócrita era o nome da máscara que se usava no teatro greco-romano. E é nesse sentido que a gente vê especialmente Paulo, muito mais Paulo, usando expressões e até frases de alguns filósofos gregos, naquele ponto que dava para ele concordar ou que eles iriam entender para ele fazer um gancho e trazer uma isca. Pescador de homens, não é? A isca, olha, eu conheço esse seu pensador, eu conheço esse filósofo, eu conheço essa frase, eu conheço essa literatura, e puxando. Aquela história que a gente viu de Epimênides é demais, não é? Paulo fez o discurso ali, em Atos 17, baseando-se na história de Epimênides, que tinha feito aquele altar ao Deus desconhecido, e citou uma frase ali de Epimênides e uma de Aratus, no discurso de Atos 17, mostrando que ele conhecia aquela história. Mas antes, eu quero mostrar esse pressuposto, que mostra que Paulo não concordava com toda a filosofia grega. Aliás, ele concordava muito pouco. Ele apenas usava as poucas frases que davam para fazer essa comunicação entre eles.
Então a gente usa isso daqui como um pressuposto, é uma frase do próprio Paulo. É um pano de fundo para a gente entender como que ele usava as filosofias dos homens. É com esse pano de fundo, com esse cenário, com esse contexto. Colossenses 2,8 ele diz: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los, a enganá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, porque era bem sutil, né? Especialmente quando a gente vê as ideias estoicas, tem bastante coisa parecida até com o cristianismo. Mas o perigo é quando era conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse é o pressuposto. E é baseados nessa coluna que nós entendemos como Paulo usava então as filosofias dos homens. E aí a gente já viu nas outras aulas, eu quero mostrar aqui para vocês, só para recapitular rapidamente, as citações diretas que Paulo faz. Citações claras, usando as mesmas palavras, assim, bem próximas, que é o que a gente chama de ipsis literis, quer dizer, que é uma frase ali copiada, Ctrl+C, Ctrl+V, uma frase entre aspas que a gente diria, uma citação direta. Algumas poucas, pelo menos 3 citações são diretas. Aí depois eu quero ver com vocês hoje no quarto e último vídeo, algumas citações indiretas, que são mais ecos de alguns pensamentos de alguns filósofos do que citações propriamente ditas. Mas a ideia é trazida à tona para ele alcançar o ponto dele. Mas eu queria trazer aqui rapidamente essas outras frases que a gente já viu nos primeiros vídeos de citações diretas, tá bom? Essa daqui é uma: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15:33, mas antes dele, quem já tinha falado isso de modo praticamente ipsis literis foi Menander, na obra chamada Thaís. Outro pensador que Paulo usou, uma citação, é quando em Atos 17, ele está falando do Deus da Bíblia, não é? O Deus judaico-cristão, o Deus criador de Gênesis, quando ele fala assim que nele vivemos e nos movemos e existimos. Está em Atos 17:28. É uma frase de Epimênides, o Epimênides que tinha feito o altar. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Conforme Clemente de Alexandria, que menciona essa frase de Epimênides na sua obra Stromata. Só que o curioso é que o Epimênides usou essa frase falando de Zeus. E Paulo está construindo todo um argumento para mostrar que é no Deus da Bíblia, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. O Deus de Paulo, o Deus criador, o Deus desconhecido lá do altar do Epimênides, não é? E aí, continuando lá em Atos 17:28, a gente vê que ele citou um outro também, que eu pintei de amarelo. Então, quando ele fala essa frase, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele está citando Epimênides. E aí, quando ele fala, como alguns dos vossos poetas disseram, aí ele cita um outro, o Aratus, pois nós também somos sua geração. Que aparece aqui, ó, nós também somos sua geração, que é de Aratus na obra Fenômena. É impressionante que Paulo chama Epimênides, num outro texto, para Tito, de profeta. E como eu falei no outro vídeo, não dá para saber se ele estava sendo sério, elogiando Epimênides, ou se ele estava zombando, né? Porque ele fala o próprio profeta deles, dos cretenses, que ele estava ali desclassificando. Ele fala, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Ele fala, esse testemunho é verdadeiro, porque os cretenses tinham a fama de ser mentirosos, e o Epimênides era cretense e estava falando mal dos cretenses. E essa frase do Epimênides está aqui, ó, na obra chamada Crética, que deve ter a ver com Creta, onde ele vivia. Ele está falando uma frase também para Zeus, e ali ele fala que os cretenses sempre são mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, é a frase que Paulo usou em Tito. E aqui, em ti vivemos, nos movemos e existimos, é o trecho em que Epimênides completa essa frase. Será que Paulo acreditava em Zeus? Claro que não. Aliás, existe um trecho na Bíblia que aparece aqui também, em que Paulo e Barnabé fizeram um discurso tão bonito, fizeram um milagre, e aí o povo ali da região disse que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes, o mensageiro de Zeus. E eles acharam isso um absurdo, a Bíblia diz que eles rasgaram as vestes, falaram, gente, para com isso, nós somos homens como vocês. Ele queria falar do Deus da Bíblia, e estava difícil do povo entender, e o povo depois apedrejou eles ali. Então, primeiro o povo exaltou eles como deuses, os deuses desceram até nós, o Zeus e o Hermes. Então, eu fiz essa introdução, eu trouxe aqui de volta as frases com citações diretas de Paulo,
e hoje nós queremos tratar das citações indiretas ou ecos, que é quando você não faz menção às palavras iguais da pessoa, mas você traz a ideia à tona e o ouvinte vai até pensar na pessoa que falou isso, no contexto, mas é para você alcançar o seu ponto. Então nós vamos ver aqui a partir de agora as citações indiretas também. Dessa vez, nesse quarto vídeo, eu não vou fazer como nos outros 3 anteriores, colocando na tela todas as citações, porque são bastante. Então eu quero ler aqui para vocês e vocês vão ouvindo enquanto lava a louça, enquanto faz alguma outra coisa, prestando atenção porque é muito interessante. Então vamos lá. Uma das citações indiretas ou, como dizemos, ecos, não é? Quando não usa as palavras exatas, mas quando traz à memória uma ideia parecida, às vezes usando algumas palavras iguais. Paulo, em 1 Coríntios 9:24, diz assim: vocês não sabem que em uma corrida todos correm, mas somente um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Platão, na sua obra A República, tinha escrito o seguinte, cerca de 400 anos antes, arredondando. Mas tal como os verdadeiros corredores, chegando ao fim, ambos recebem os prêmios e são coroados. Aqui para Platão, ambos chegam e recebem o prêmio. Paulo está falando, é um só que recebe. Então, há ecos que não são exatamente concordando também, que trazem a ideia do corredor, do estádio, mas que chegam numa conclusão diferente. Claro que quando ele falou isso, quem tinha filosofia grega sabia que Platão tinha falado algo parecido. Platão fala que os dois chegam e recebem. Paulo fala, um chega e recebe, corra de tal maneira que você alcance. Paulo diz em Romanos 8,6, a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito, no caso o Espírito Santo, é vida e paz. Platão tinha escrito antes no livro Fédon, ter a mente guiada pela carne é morte. Será que ninguém ia trazer a memória? Olha, interessante, Platão falou isso. Então Paulo pode até trazer à mente a ideia de Platão a princípio, não é? Do livro Fédon, ter a mente guiada pela carne é morte. Só que o Platão fala para ter a mente guiada pelas coisas do mundo espiritual. Paulo fala que a mente tem que ser governada pelo Espírito. Aí ela tem vida e paz, o Espírito Santo. Eu vou falar o contrário agora. Eu estava falando primeiro Paulo e depois a obra anterior que já tinha sido escrita. Então agora eu vou fazer o contrário. Vou falar primeiro da obra anterior, do filósofo, e depois dessa citação de Paulo, que pode ser um eco, mas sempre arrematando de um jeito diferente. Então vamos lá. Platão de novo no livro Fédon. Às vezes ele está colocando aqui coisas, mas está na boca de Sócrates. A maioria das falas na boca de Sócrates. Só lembrando aqui que Sócrates nunca escreveu nada, nenhuma linha. Tudo que se sabe dele foi escrito ou por seus seguidores, mais por Platão, eu esqueci o nome de um outro seguidor que também fala dele, e pelos seus adversários que não gostavam muito dele. Então, Sócrates não escreveu nada. E no livro Fédon, Platão está descrevendo as últimas horas de Sócrates, quando ele teve que tomar o veneno, foi a condenação dele, tomar cicuta, e ele ia conversando com o povo nos últimos momentos da sua morte, que ele aceitou, enquanto ele ia perdendo a força até morrer. Então, em Fédon, Platão escreveu o seguinte: eu estou muito longe de admitir que aquele que contempla a existência por meio do pensamento vê apenas através de um vidro escuro, não mais do que ele veria em sua realização efetiva. A ideia de não ver claramente através de um vidro escuro. Paulo em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 13:12, pois agora nós vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas então veremos claramente, face a face. Lembrando que o espelho da época não era como o de hoje, né? Era um latão de bronze polido, que via a imagem meio distorcida. Porque se a gente considerar o espelho de hoje, não faria sentido essa frase dele, né? Vemos como em um espelho, apenas um reflexo, mas então veremos face a face. Era um latão de bronze polido. Paulo continua dizendo, agora eu sei em parte, mas então eu conhecerei plenamente assim como sou conhecido. Isso aqui não parece que faz tanta referência, porque lá Platão fala de um vidro escuro, aqui fala de um espelho. Mas são os possíveis ecos que aparecem aí nos estudiosos, e essa é uma delas que acaba aparecendo, parece que é meio distante esse, né? Não tem tanta relação.
Outro, Platão, na obra Citro, ele disse assim: então nós não devemos fazer retaliação ou retornar o mal para ninguém, qualquer que seja o mal que possamos ter sofrido. E aí Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,15, diz o seguinte: assegurem-se de que ninguém pague o mal pelo mal, mas sempre façam o bem para o outro e para cada um. Claro, nem sempre pode ser que ele tenha copiado ou mencionado ou feito menção propositalmente de alguém, mas também existem as palavras de senso comum, não é? Isso é um senso comum, aliás, um senso comum que os estoicos gostavam, a ideia de fazer o bem, de ter a virtude, e por isso que os estoicos gostavam dos escritos paulinos, e alguns acham que Paulo se baseou nos estoicos ou que ele era um. Não, isso aqui é uma questão de senso comum. Faça o bem para qualquer um, mesmo que a pessoa te fez mal, não precisa fazer o mal igual ela em troca. Mas que faz um eco, intencional ou não, faz um eco ao que tinha sido escrito antes, e talvez até por outros também. Platão, aqui eu acabei não colocando a obra, mas eu vou colocar as referências aqui para vocês que quiserem ler e ver todas as citações que fazem a respeito, comparando os escritos de filósofos com o da Bíblia, para vocês seguirem. Vou colocar no finalzinho uma bibliografia básica aí. Platão escreveu antes o seguinte: há uma guerra contra nós mesmos acontecendo em cada um de nós. E Paulo diz em Romanos 7, 22 e 23, eu vejo uma outra lei em meus membros, fazendo guerra contra a lei de minha mente e me trazendo em cativeiro para a lei do pecado que está em meus membros. Paulo fala da guerra espiritual, não é? Do pecado contra o espírito. Platão, na obra A República, ele fala assim, ele fala que os glutões e intemperantes têm a barriga, o ventre, como seu Deus. E Paulo usa alguma coisa parecida em Filipenses 3,19, falando dos ímpios, dos maus ali, ele fala que o fim deles é a destruição e cujo Deus é sua própria barriga, o seu próprio ventre. Gente, se é intencional ou não, é muito grande esse eco aqui, não é? Paulo pode sim até ter feito menção intencional, mostrando que ele conhecia o escrito, que ele conhecia essa citação, mas para fazer pontes. Não quer dizer que ele concorda com tudo que, aliás, eu acho que com pouca coisa ele devia concordar que Platão escreveu. Platão, citando Sócrates, né, nas suas horas finais. A grande questão quando Sócrates iria morrer é: será que existe alma ou não? Essa era a grande questão. Aí ele fala: se existir uma alma, beleza, eu continuo vivo. Se não existir uma alma, também beleza, porque a morte aí não é nada, eu vou apagar e não vou sofrer nada. Então essa citação aqui é bem interessante, em que Platão, nos lábios de Sócrates, ele diz assim: agora, se a morte é assim, é um apagar, eu digo que morrer é ganho. E aí Paulo em Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é ganho e o morrer é Cristo, porque ele sabia da ressurreição. Sócrates estava fazendo essas suas discussões, esses seus pensamentos filosóficos sem saber o que vinha depois da morte. Mas para ele estava bom do jeito que viesse. Se há uma alma, eu vou continuar vivo. Maravilha, eu não fiz mal para ninguém, eu vou continuar vivo e vou desfrutar de alguma coisa boa. Porém, se morrer, apaga, acabou, para mim também tá bom. Acabou meu sofrimento, acabou o problema, não vou sofrer nada. Mas Paulo está talvez fazendo essa menção, essa ponte, para colocar que ele sabe o que vem depois da morte, que nas Escrituras está revelado. Então ele fala, talvez é bem própria essa menção, vou repetir, nos lábios de Sócrates, através de Platão: se a morte é assim, eu digo que morrer é ganho. E Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele viveria com Cristo e ao morrer vivendo com Cristo, ele ganhou, ele estaria desfrutando aí da vida eterna na ressurreição. Não como Sócrates supunha, de que poderia ser a alma continuando. Paulo era contra essa ideia. Tá? Talvez dê até tempo da gente ver isso nesse vídeo. Deixa eu só fechar aqui porque está chovendo, vai molhar meus papéis. Continuando, e essa daqui é bem interessante, para mim foi intencional isso daqui. É um eco. Platão,
colocando nos lábios de Sócrates a fala, descrevendo a morte dele. Aí quando ele sentiu que o veneno estava fazendo efeito, a cicuta, ele disse o seguinte: a hora da minha partida chegou. Olha que impressionante isso, que a gente já sabe, quem conhece a Bíblia, estuda bastante, sabe que Paulo fala isso na sua última epístola, a segunda epístola para Timóteo. Foi sua última epístola. Mas a gente já vai ver a citação de Paulo. Platão, aliás, descrevendo Sócrates falando, disse: a hora da minha partida chegou e nós vamos para os nossos caminhos. Eu para a morte e vocês para a vida. O que é melhor, só Deus sabe. Então veja, a gente vai para os nossos caminhos. Eu vou agora para a morte, vocês vão continuar vivos. Qual que é melhor? Só Deus sabe, porque ele não tinha experimentado ainda. Ele ia experimentar, ele ia saber, talvez. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, sua última epístola, ele já tinha sido condenado. Ele menciona isso, que ninguém foi a seu favor no tribunal. E foi sob Nero que ele morreu, como a gente já viu, o imperador Nero. E ele menciona aqui, ó, eu agora estou pronto para ser oferecido como libação. Que a libação era, às vezes, um vinho ou um azeite que derramavam sobre o sacrifício. Então ele fala, estou pronto para ser oferecido como libação. No caso, o sangue dele é que seria derramado. E o tempo da minha partida é chegado. Bem parecido, né? A hora da minha partida é chegada, e aqui ele fala o tempo da minha partida. Daqui a pouco eu quero mostrar na tela para vocês que as palavras não são tão iguais, mas a ideia, o eco está aqui. Por exemplo, no texto de Platão, eu fui consultar no grego, eu não consultei os outros textos, porque dá bastante trabalho até achar e tudo. Mas nesse texto aqui eu fiquei curioso para ver se era tão parecido. Mas não está no nível de palavras a semelhança, está no nível de ideia. Porque, por exemplo, aliás, vamos ver agora. Vou mostrar aqui para vocês na tela. Aqui eu coloquei primeiro a citação de Platão. Ele coloca, agora o tempo chegou da minha partida. Eu vou para a morte, para morrer. Né? Aqui seria o verbo, eu vou morrer. E vocês vão viver, vocês para a vida. Mas qual de nós vai para o melhor, a melhor sorte, é conhecido a ninguém, mas Deus. No grego, o agora é a hora da minha partida, o agora é ed. Paulo, aqui na outra citação, também usou agora. E Paulo usa aqui o tempo da minha partida se aproxima. O tempo aqui é kairos, que ele usa. Kairos. E lá na citação do Sócrates, ele fala a hora, que curiosamente em grego é parecido o som, é hora. A hora da partida. E também a partida é diferente aqui. Sócrates fala apienai e Paulo usa analúceos. Então a ideia é parecida. O tempo da minha partida chegou, ou a hora da minha partida, da minha saída chegou. E Platão fala qual é melhor, só Deus sabe. E em uma outra citação, não nessa logo em seguida, como colocam nos sites aí para parecer mais próximo ainda, em uma outra citação Paulo fala assim, estar com Cristo é muito melhor. A parte em que ele fala estar com Cristo é muito melhor é uma continuação do que ele já tinha falado lá em Filipenses, que a gente já viu. Quando ele fala assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. E Platão tinha dito que a morte, se a morte é assim, eu digo que morrer é ganho, é lucro. Então, Paulo está falando também da morte. Quero ver o texto inteiro com vocês aqui, ó. Ele fala aqui no final de Filipenses 1:20, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. No caso aqui, através da ressurreição, tá? Tem muita gente que lê aqui e acha que está falando de alma. Mas Paulo era contrário a essa ideia. O partir e estar com Cristo é após a ressurreição. Tanto é que ele mesmo fala lá em Timóteo que ele sabe que a sua coroa está guardada, que ele vai morrer, mas a coroa está guardada, a qual o Senhor lhe dará naquele dia, e também aos que amam a sua vinda. Isso é muito claro em Paulo. Mas as pessoas imortalistas leem aqui que ele deseja partir e estar com Cristo, ou seja, a sua alma. E aqui ele fala o que é incomparavelmente melhor. Que Platão, descrevendo a morte de Sócrates, ele fala que não sabe o que é melhor, mas Paulo diz,
partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Muito interessante, não é? Mais uma citação, Platão citando mais uma frase de Sócrates, conversando com Protágoras aí. Ele diz assim: o olho não é como o ouvido e nem tem a mesma função. Claro, é tão óbvio isso, mas são comparações, metáforas. E Paulo usa isso também em 1 Coríntios 12, 14 a 17. Ele diz: um corpo não é um simples órgão, mas muitos. Se o ouvido disser, como não sou olho, não pertenço ao corpo, ele ainda pertence ao corpo. Se todo o corpo fosse olhos, como ele poderia ouvir? Se todo o corpo fosse ouvidos, como ele poderia ter o olfato? Pode ser que não seja uma referência proposital, mas pode ser um senso comum. E com certeza alguns acabaram pensando, realmente, o Sócrates também falou isso e tal. Isso faz com que o Paulo ele acabe entrando nas ideias dos seus leitores, tanto judeus que nunca tivessem lido a respeito disso, como os próprios gregos. Mesmo que ele nem pensou nisso ao falar, mas você vê que são comparações que estavam na cabeça dele, que ele já conhecia, talvez por ser um senso comum, tá bom? Outra citação agora de Sêneca, que como a gente viu, Sêneca viveu no tempo de Paulo, pode ter trocado correspondência com Paulo, o estoico Sêneca. Sêneca disse assim: o mundo inteiro é o templo dos deuses imortais. Dos deuses, né, como ele queria. O mundo inteiro é o templo dos deuses imortais e não devem ser feitos templos de pedra empilhada para Deus. Ele deve ser consagrado no coração de cada homem. E Paulo usa isso, como a gente já viu, colocando as citações parecidas, mas trazendo para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como o único Deus verdadeiro. E aí, essa citação de Sêneca é parecida com o que Paulo fala em Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos. Pode ser que ele tenha falado intencionalmente, lembrando de Sêneca ou não, mas você vê que era uma ideia que já era comum. E ele está falando, entre aspas, né? Se o Deus que o Sêneca está falando, que é o Apolo, que é algum de mitologia grega, não habita em templos, então esse verdadeiro muito mais não pode habitar em templos, ficar ali preso, que alguém fez, ele vai ficar lá. Ele está no mundo inteiro, no universo inteiro. Então a gente está vendo aqui citações de Paulo que podem ser intencionais de filósofos antigos, talvez até de um contemporâneo como Sêneca, podem ser não intencionais, mas você vê que era um pensamento comum que talvez estava nas mentes dos gregos e na de Paulo também, ao se comunicar com eles, talvez sem ter a intenção de mostrar a citação. Algumas podem ser apenas uma coincidência, ou pode ser mesmo Paulo tentando fazer um eco para fazer uma ponte com eles, ou simplesmente porque era um senso comum. Uma outra frase de Sêneca, muito interessante, ele fala: Deus não quer ministros. Por quê? Porque ele mesmo ministra para a raça humana. E lembrando que, além de Zeus ou de outras divindades de Sêneca, ele era estoico, então a divindade maior para ele era o Logos, essa força impessoal que dominava o universo num nível meio panteísta, quer dizer que Deus está em tudo, né? Sêneca, se ele acreditava em um Deus maior que todos, talvez fosse a força do Logos, mas de uma maneira quase panteística, né? Ele está na folha, está na árvore, está na grama, está em nós. Não é muito claro a divindade para Sêneca. Mas veja, Paulo podia aproveitar uma frase dele mesmo que não concordasse tudo com ele. Tá? Ele fala, Sêneca falou: Deus não quer ministros. Por quê? Porque ele mesmo ministra para a raça humana, talvez o Logos. E Paulo em Atos 17, 25 diz bem parecido, ele fala: e nem é Deus servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, sabendo que ele mesmo dá a vida a todos e respiração e todas as coisas. Outra citação, agora em Aristóteles. Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco. Ali o Aristóteles, falando de homens eminentes por sua virtude, por sua sabedoria, ele diz assim a respeito desses homens: contra isso não há lei, pois eles mesmos são uma lei. Homens nobres, sábios, que querem o bem da sociedade, não existe lei contra eles. Eles são a lei.
Paulo, com certeza, é muito próximo aqui. Paulo, com certeza, chegou próximo disso. Fez um eco, talvez, disso. Só que, em vez de falar de homens nobres, ele falou de frutos do Espírito Santo. Olha que impressionante. Lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 23, antes ele está discorrendo, né, dando uma lista de frutos do Espírito. E aí ele termina falando dos últimos frutos e fala assim: contra essas coisas não há lei. O Aristóteles estava falando de homens nobres, eles são lei, não há lei contra eles. E Paulo está falando de frutos do Espírito. Aliás, eu quero colocar aqui na tela para vocês uma obra, para quem lê inglês e quiser saber mais. Esse autor aí, o John Collins, ele fala de ecos de Aristóteles em Romanos 2, 14 a 15. É muito interessante, está lá a fonte para você pesquisar e se você quiser ler inteiro. Ele fala de outros textos também ali em Romanos, quando Paulo fala sobre pessoas que não conheceram a lei de Deus, mas que Deus vai julgá-las pela lei que há nelas. Elas acabam sendo a lei, elas têm uma moral, seria uma moral universal básica, e elas são lei. E Aristóteles fala muito disso. E nessa obra que aparece aí para vocês na tela, de Collins, ele dá vários exemplos, ele coloca em grego, ele coloca ali comparando, é muito interessante. É muito provável que Paulo aqui está fazendo eco a essa questão, só que aproveitando para fazer o ponto dele, né? O ponto que ele quer alcançar. Outro aqui também bem interessante, parecido com aquele que o ouvido não é olho e tal, né? Parecido. Platão, colocando palavras nos lábios de Sócrates, narrando a história dele, disse assim, que a cidade melhor governada é uma cujo estado é mais como o de um indivíduo. O estado se parece com um indivíduo. Por exemplo, se o dedo de um de nós está machucado, a comunidade inteira de conexões do corpo, interessante, né? A comunidade inteira de conexões do corpo alcança a alma, e eles criam na alma imortal, né? Só que veja, na hora que o Sócrates ia morrer, ele tinha dúvida se é assim ou não, eu vou descobrir, eu vou ver. Se tem alma, eu vou continuar vivendo. Se não tem, eu vou morrer. Então, mesmo quando ele fala de alma, existe esse sentido dúbio. Será que é uma entidade que sai do corpo, sobrevive à morte ou não? Mas, de qualquer forma, ao falar da alma, ele está se referindo ao ser, não é? Ao eu. Então, ele diz que aí o corpo alcança, a comunidade inteira de conexões do corpo alcança a alma por integração, que a parte dominante se informa, a parte dominante aí o cérebro, né, a mente como ele concebia, aí a parte dominante se informa e todas as partes sentem a dor como um todo. E Paulo fala algo parecido, seja por senso comum, seja por conexão proposital, como eco. Em 1 Coríntios 12, 25 a 26, ele diz, para que não haja divisão no corpo, entre os membros da igreja, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então veja que há poucas conexões de palavras, mas há um eco forte de ideia parecida aqui. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou falar o de Paulo em Romanos. Por quê? Porque você vê que aqui é um senso comum bem forte, que ele fala uma coisa que 4 outros filósofos falam bem parecido. Tá? É um senso... O que é um senso comum? É quando se fala uma coisa óbvia, né? Assim como a chuva cai e volta a subir, uma coisa óbvia. Tá? Então, são sensos comuns. Então, é isso que pode ter acontecido aqui. Paulo em Romanos 7,19 diz o seguinte, pois o bem que eu quero... esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tem 4 citações aqui que são parecidas, porque é uma coisa que a gente percebe na nossa vida, não é? Sêneca, contemporâneo de Paulo, Cartas 52, nas cartas dele, número 52, ele disse, o que é que nos atrai em uma direção enquanto nos esforçamos para ir em outra? E nos impele para aquela que desejamos evitar. É essa luta aí do ser humano. Eurípides também, na obra Hipólito, ele disse assim, nós entendemos e conhecemos as coisas boas, mas nós não nos esforçamos nelas. Eurípides, na obra Medeia,
1078, ele diz: eu sei que tipo de coisas más eu vou fazer, mas a paixão é mais forte que os meus propósitos. E isso é para os mortais uma causa de muitos e grandes males. De atender à paixão, porque é mais forte. Ovídio, na obra Metamorfoses, 17 e 17, ele disse assim: eu desejo uma coisa, a mente me persuade a outra, e eu vejo e aprovo coisas boas, mas sigo coisas erradas. Frases parecidas ou ideias parecidas que as pessoas já sabiam, já estavam acostumadas. Tinha pelo menos 4 filósofos aqui já falando disso, e Paulo é como se ele estivesse dizendo assim: ó, eu sei o que acontece, eu concordo nesse ponto. E aí ele levava para os pontos em que ele defendia. Então Paulo faz esses discursos, como a gente já viu, algumas poucas frases no nível de palavras igual mesmo, outros no nível de ideias, sem ser palavras iguais, mas sempre fazendo pontos. Tem algumas coisas que nesses sites que comparam Paulo com os filósofos gregos, não só Paulo, mas outros, eles exageram. Tem algumas coisas que devem ser coincidência. Por exemplo, quando Jesus aparece para Paulo ali na estrada de Damasco, em Atos 9, 5, aí ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aí tem uma hora que ele fala assim: é duro para você ficar chutando, dando coices contra os aguilhões. Isso aqui é porque diz que havia os aguilhões, tinham uma ponta de ferro, uma coisa pontuda para ir guiando os bois, sempre coitados deles, né? Para ir guiando eles. E eles colocavam isso ali na carroça para ele puxar. E diz que às vezes ele se revoltava e dava coice atrás, e aí se machucava. Estava dando coice contra os aguilhões, os ferros que estavam ali, para ele justamente não dar coice, não se rebelar. E Jesus usou isso por quê? Porque é uma linguagem do campo, uma coisa de que eles estavam acostumados ali. É duro para você ficar dando coice contra os aguilhões. Paulo lutando contra as convicções que ele estava vendo ali dos cristãos. E aí tem uma obra de Aésquilo, chamada Agamenon, em que ele fala também que um indivíduo lá estava dando coices contra os aguilhões. E aí alguns autores chegam a dizer que o autor do livro de Atos, Lucas, colocou nos lábios de Jesus a citação do Aésquilo em Agamenon. Ou seja, seria uma história totalmente fictícia, né? E o Lucas, para dar uma embelezada, pegou uma citação da obra do outro e colocou nos lábios de Jesus como se isso nunca tivesse acontecido e ele estivesse inventando. Não, Jesus pode ter falado uma frase parecida que está na obra Agamenon e que muitos outros falariam também. Seria uma coisa comum para quem vivia no campo naquela época, né? Como a gente fala assim, colocar a carroça na frente dos bois. É uma frase comum, os mais antigos que usam, né? Porque hoje nem existe carroça, mas a gente de ouvir repete. Eu não tenho ideia de quem inventou isso. Eu nunca vi colocar a carroça na frente dos bois, mas é uma frase forte que muitos falam, e eu não estou fazendo plágio de ninguém específico, é uma frase comum, que pode ser o que aconteceu na época de Lucas. O próprio Jesus usou uma frase comum para Paulo, está dando coice contra os aguilhões. Paulo sabia o que era isso. Uma outra frase que eu acho que é um exagero também, é quando Paulo, em Filipenses, ele fala assim, ó, trabalhem sua salvação com temor e tremor. Isso está em Filipenses 2,12. Trabalhem sua salvação, né, vai operando, é Deus quem nos salva, mas você vai colaborando com Deus no sentido de não atrapalhar Ele, né, de não largar a mão dele. A gente não tem como produzir nossa salvação. É nesse sentido que ele está falando, vão trabalhando, vão crescendo com temor, tremor, vocês estão crescendo, vão trabalhando nisso, deixando Deus agir, não é essa a ideia. Mas, como ela é parecida com um autor budista, aí colocam aqui que Paulo está citando um autor budista. Veja que absurdo uma coisa dessa. Nem era conhecido lá para aqueles lados da filosofia budista. Se Paulo falasse isso, ninguém ia saber que ele está fazendo referência, porque lá não tinha budistas ali naquele tempo, naquela época. Era uma coisa totalmente estranha para eles, né? Era outro mundo ali, longe. Mas essa citação parecida está numa escritura budista. Difícil de falar, eu vou escrever aí para você ver. Deve ser algo parecido com Mahaparinibbana, Mahaparinibbana Sutta, uma escritura budista em que está escrito: trabalhe sua própria salvação com diligência. Então, tá aqui, Paulo citou Paulo
plagiou uma citação budista ou fez menção intencional. Muito difícil, muito difícil. Aí já é um exagero, tá? Como pode ser também que algumas das citações que eu coloquei indiretas, pode ser também que tenha sido coincidência, apesar de que algumas são muito próximas, né? Muito parecidas. Então, como nós vimos, há na Bíblia não só algumas citações de alguns filósofos conhecidos, com textos bem próximos, quase ipsis literis, e algumas que são apenas ecos de algumas frases ou ideias, de alguns conceitos, mas sem concordar com a filosofia totalmente, ou com os autores que são mencionados. E isso é óbvio, não quer dizer que porque nós citamos alguém por uma frase que é boa ou que seja verdadeira, que nós concordamos com tudo que a pessoa queira dizer. Nós podemos usar essa frase para alcançar o ponto que queremos, a pessoa, o filósofo, o artista pode ter sido feliz com aquela frase, ou nós podemos estar usando como uma ponte para alcançar alguém que lê ou que vive naquele ambiente também da pessoa que nós citamos. A ideia do mundo espiritual era tão clara, era tão forte na época de Paulo, que ao citar o santuário no céu, ele diz que há um santuário no céu, eu quero colocar as passagens aqui em cima, ele fala que o santuário da terra era apenas uma sombra, era uma figura das coisas celestiais. Ele diz que o verdadeiro santuário é o que está no céu, que o da terra era apenas uma sombra. Uma metáfora muito usada no tempo, mas ele não quer dizer com isso que ele concordava com todas as ideias de Platão, o mundo das luzes, que aqui é apenas uma sombra da realidade, mas a expressão era muito bem conhecida. E nós também podemos fazer assim, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho várias frases que às vezes eu uso de pessoas, de atores e até de personagens que eu não concordo, mas dependendo do público com quem eu estou falando, encaixa muito bem. Por exemplo, quando alguém tem alguma responsabilidade muito grande, eu cito uma frase para eles que eles sabem quem que eu estou reproduzindo. Se for uma pessoa idosa, não vai entender que eu estou citando um personagem. Por exemplo, quando alguém tem uma responsabilidade, eu falo assim, lembre-se, quanto mais poder você tem, e às vezes o jovem completa, mais responsabilidade. Que é uma frase de um personagem. E se você for jovem e gosta de filme, você sabe de quem que eu estou falando, né? É uma frase do Peter Parker, o Homem-Aranha. Uma frase famosa que ele falou num dos filmes. Quanto mais poder, mais responsabilidade. E não quer dizer que eu concorde com tudo que o Peter Parker, o personagem, fala. Mas é uma frase que me faz alcançar o ponto que eu quero e o jovem abraça isso bem fácil e concorda. É verdade, faz sentido. E outras frases também, eu já usei num sermão até, uma frase de uma música do Legião Urbana, e eu não concordo com muitas outras coisas que eles falam. Por exemplo, ao falar de paternidade, que os pais crescem, eles erram, né? Uma frase do Legião Urbana que diz assim: você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Olha que frase legal! Então, esse é um exemplo de que eu já citei o Legião Urbana na igreja, mas eu não concordo com o Renato Russo em tudo. Mas essa frase foi fantástica, não foi? Me fez alcançar o ponto que eu queria e criar uma ponte com o público a quem eu me dirigia, que era um público mais jovem. Enfim, se nós tivermos raízes naquilo que conhecemos, é o que nós chamamos de o princípio epistemológico. O que me faz ter conhecimento? Qual é a base do conhecimento? Se eu tenho uma base bem fundamentada, eu posso transitar por outros conceitos, absorver o que é bom e concordar com o que é bom, sem concordar com tudo, sem cair na vã filosofia que Paulo diz em Colossenses 2,8, que a gente já viu em 2 desses 4 vídeos. Ele fala: cuidado que ninguém vos enrede com a filosofia secular, que não tem os princípios de Cristo, é os princípios de homens. Assim como Paulo usou frases de filósofos, até algumas frases que exaltavam Zeus, mas ele conseguiu puxar e trazer para Deus, o verdadeiro Deus, e aplicar para ele, tem muitas outras que a gente pode usar também. Por exemplo, o Kant detestava a ideia da religião. O Kant queria que o povo só pensasse materialmente.
que o povo se livrasse da religião, que para ele era uma perda de tempo. Ele tem uma frase que é fantástica para nós usarmos, nós cristãos, e ele não era cristão. A frase, ouse pensar. Ouse, atreva-se a pensar. E para ele você iria não ser religioso, você pensasse. Mas a gente pode usar isso para fazer uma ponte e fazer o contrário. Se a gente pensar, a gente pode ser religioso. Tem uma frase do Isaac Newton, o pai da ciência, que era muito religioso. Aliás, Isaac Newton escreveu muito mais sobre religião, especialmente Daniel e Apocalipse, do que sobre física. E ele é o pai da ciência, né, que descobriu aí a lei da gravidade e tal. Ele fala o seguinte: quem pensa pela metade não vai acreditar em Deus, mas quem realmente pensa vai acreditar em Deus. Então veja, eu estou usando a frase de Kant, ouse pensar, mas somando com a do pai da ciência, o Isaac Newton, para mostrar que a gente tem que pensar completamente, de maneira inteira. Não concordo com Kant em muita coisa, posso concordar em algumas outras. Aliás, isso me fez separar alguns livros aqui para mostrar para vocês de como a gente pode usar ao contrário, às vezes algumas frases boas, mas a nosso favor. Pode estar fora do contexto de quem a idealizou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que Paulo fez em muitas de suas citações ou ecos de alguns filósofos. Isso me traz à mente aqui o livro Pense. Vou inverter aqui a imagem para sair certinho para você conseguir ver aí. Até agora a imagem estava invertida. Então veja, ele está usando a ideia do Kant, ouse pensar, mas aqui a favor do cristianismo. A gente pode usar o Kant só como ponte para iniciar um diálogo. Como Isaac Newton falou, não é quem pensa pela metade não vai pensar em Deus, não vai acreditar em Deus. Quem realmente pensa vai acreditar em Deus. Então começa um diálogo aqui, ó. Kant falou ouse pensar, mas para ele quem ousasse pensar não ia acreditar em Deus, e ao contrário. Aqui o John Piper mostra que você tem que pensar como um cristão. E aqui, na contracapa aqui, pensar é indispensável no caminho do amor a Deus. Tem outras obras aqui também que eu quero mostrar para vocês que mostram que o cristianismo pensa, que a gente tem que ter uma mente que estude, que tenha raiz, claro, para nos contaminar, não é? Para nos confundir, que consiga transitar por outros pensadores, concordar com o que dá para concordar com o seu fundamento e não concordar com o resto, e usar pontes, tanto para alcançar o seu ponto que você quer, onde dá para concordar, e para estabelecer um diálogo. Olha esse daqui que interessante. Racionalidade da fé cristã. É racional, a Bíblia fala que a gente tem que ter uma fé racional. A filosofia da fé cristã é baseada em razão, tá bom? A racionalidade da fé cristã. Ouse pensar. Aqui a lógica da fé também. A fé tem que ser lógica, tem que ser racional. Esse daqui do Dr. Fernando Canali, ele foi meu professor. Aliás, essa aqui é uma tradução, eu não vi se está igualzinho, se ele atualizou. Aí nós estudamos esse livro aqui na faculdade, no nosso mestrado em teologia. O princípio cognitivo, que faz você pensar, ser racional. O princípio cognitivo da teologia cristã. Muito bom. Aí depois teve essa edição em português. Eu cometi uma gafe aqui, eu mostrei o livro traduzido em português, achando que estava mostrando primeiro o livro em inglês. Mas eu dei uma olhadinha aqui, pelo menos o índice, tem um pouquinho de diferença, talvez é uma edição nova. Então esse daqui é o que a gente viu em inglês, do Dr. Fernando Canali, o princípio cognitivo da teologia cristã. É a cognição que a gente usa. Aliás, por falar em base, eu quero recomendar um filme para vocês. O filme se chama O Mundo de Sofia. Foi feito em 1999, ele é norueguês e ele é baseado nesse livro aqui, O Mundo de Sofia, que é de 1991. Esse filme tem no YouTube inteiro, tá até boazinha a qualidade dele. O Mundo de Sofia, só que você sabe, é muito mais legal, é muito melhor ler uma obra do que ver o filme. O filme é uma curiosidade, mas a obra é muito mais rica, muito maior. Do que ele fala aqui? Ele está falando justamente do princípio de cognição, de aprendizado. Ele fala da história da filosofia. O Mundo de Sofia é porque está fazendo aqui um tipo de um trocadilho, né? Sofia é a sabedoria. Filosofia é o amor à sabedoria. E a personagem principal aqui é uma garota, uma adolescente. A Sofia, ela
passa por uma aventura aí em que um ser misterioso fica visitando a caixa do correio dela, deixando mensagens. É uma história infanto-juvenil. E aí ele vai trabalhando com o nome dela, que é Sofia, sabedoria, e vai mostrando como que surgiu o amor à sabedoria, que é a filosofia, como que foi surgindo os primeiros filósofos, como que eles foram usando a ideia de pensar, de aprender as coisas, de sair dos mitos, da superstição. E a gente, como cristão, tem que aprender isso também. Tem muita superstição ainda, às vezes, no meio cristão. Nós temos que nos basear no fundamento. E no caso do cristianismo, o fundamento da fé é a Bíblia. E tem racionalidade, como nós temos visto. Esse é um livro que eu falei também no último vídeo, mas eu tenho que enfatizar ele de novo, tá bom? A mente cristã num mundo sem Deus. Excelente! Como que nós temos que desenvolver nossa mente e entender, transitar por outros pensamentos para entender os pontos fortes, os pontos fracos e para estabelecer diálogo, como Paulo fez bastante com o conhecimento dele. Aqui tem um texto que diz assim, ó: os grandes pensadores cristãos são muitas vezes aqueles que dedicaram tempo para pensar. Isso é maravilhoso, a gente tem que pensar. E eu mostrei para vocês no vídeo 3, ou foi no 2, acho que foi no 3, uma frase de Bertrand Russell, que ele colocou que os cristãos não gostam de pensar. Olha que insulto, né? Ele falou que os cristãos muitas vezes preferem morrer a pensar. Filosofia não quer dizer o amor pela sabedoria? Então a gente vai aprendendo sabedoria na Bíblia, com autores cristãos, com pensadores cristãos, e aí a gente tem que ter um fundamento para conseguir ver o que os outros estão dizendo, para a gente conseguir estabelecer esse diálogo que Paulo fazia. Mas vejam que volto a mostrar aquele pressuposto. Colossenses 2,8 ele fala, cuidado, que ninguém vos enrede com uma filosofia que vai além da filosofia de Cristo. Então veja, esse é um livro de Carlos Flávio Teixeira, Teologia e Filosofia. Muito bom. Ele fala como os cristãos têm que aprender a pensar racionalmente, para não cair em historinhas, em fanatismo e nem num liberalismo. A gente tem que aprender a pensar biblicamente, racionalmente e entender o que os outros estão dizendo, para a gente conseguir ter um diálogo com eles, como Paulo teve. Se Paulo não tivesse o conhecimento da ideia dos gregos, quando ele estava ali em Atenas, ele jamais teria ido para o Areópago, jamais teriam ouvido ele. E você vê que no discurso dele ele citou pensadores deles, sem concordar com eles, sabendo como fazer o gancho. Filosofia e cosmovisão cristã. Muito bom. O que eu li até agora, eu já gostei muito. Um dos autores é o famoso William Lane Craig. Tem debates dele na internet, com legenda, com tradução, em que ele debate com ateus. Ele tem uma mente brilhante, ele dá um show nesses aí, tá? Muito bom, William Lane Craig, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Nós podemos concordar com Sócrates, só sei que nada sei, e outras frases dele, mas você vê na hora que ele está para morrer, quando ele tomou a cicuta, o discípulo dele, Platão, desenvolveu muito a ideia de alma. Mas o próprio Sócrates não tinha tanta certeza, ele falava, agora eu vou morrer, se tiver alma, beleza, se não tiver, eu vou apagar. Só os deuses sabem o que é melhor. Então, tem coisa boa que a gente concorda com ele, tem coisa que a gente fica com dó dele, que não concorda, mas a gente tem que saber o que é que ele pensava, o que é que as pessoas dizem para a gente ter um diálogo. A gente pode concordar com Freud, mas ele errou em muita coisa. Até mesmo Sartre, tem coisa que dá para usar dele, tem um monte de coisa que não. E a gente tem que continuar ousando pensar e usando como ponte o que dá para usar dessas pessoas. Por exemplo, eu usei num sermão a Caverna de Platão, mas eu não concordei do jeito que o Platão mostrou. Mas as pessoas gostaram muito e entenderam o ponto que eu queria chegar. Você vê aí, por exemplo, nessa figura, para quem não conhece a história do conto da Caverna de Platão, o ponto que ele quer alcançar é o seguinte, que as pessoas têm que descobrir o mundo da luz, o mundo da filosofia, o mundo da verdade. Ele diz que as pessoas, que a maioria das pessoas são como essas que aparecem aí no fundo da caverna, sentadas, elas veem apenas imagens no fundo da caverna. Você vê que passam mercadores ali do outro lado do muro. Essas pessoas que estão no fundo da caverna, eles estão acorrentados, eles estão algemados até no pescoço também, presos à parede. Eles ficam sentados ali o tempo todo, é uma metáfora, né? O Platão quer alcançar o ponto dele. E eles não sabem que passam pessoas reais aqui atrás desse muro,
carregando mercadorias, são mercadores ali, tal. E há um fogo ali, uma fogueira perto da boca da caverna que ilumina esses objetos que eles carregam acima das cabeças e projetam sombras aí no fundo da caverna. E essas pessoas assentadas não sabem que são mercadores passando lá atrás. Eles ouvem as vozes dos mercadores, os barulhos de animais que eles carregam também em cima da cabeça, mas eles veem apenas o reflexo na parede e imaginam que aquilo é a realidade, que os sons dos animais, das pessoas conversando, está saindo ali da sombra, porque é tudo que eles podem ver. Eles não conseguem olhar para trás. E nesse conto, nessa alegoria do Platão, um dia um desses presos no fundo da caverna consegue se soltar. E ele sai e vê que são mercadores passando, que carregam objetos. Ele vê a fogueira, o olho dele sofre no começo de ver a fogueira, ele nunca viu ao vivo, ele só vê a sombra no fundo da caverna. E aí ele fica surpreso de ver pessoas carregando objetos reais, com dimensões ali, com largura, com comprimento, com altura, porque ele só via as coisas em 2D na parede. E aí ele consegue sair da caverna. Aí você vê lá o desenho, pessoas saindo, tampando o olho, a dificuldade de se acostumar com a realidade, o sol brilhando lá fora, a grama verdinha, tudo muito bonito, tudo muito brilhante, colorido. E aí depois os olhos se acostumam. Aí você vê no desenho pessoas lá em cima, um vaso, 2 vasos ali, a pessoa vendo a realidade. E aí o que ele diz? Que a pessoa, quando vê a realidade, ela fica surpresa, fica feliz. E o que ela quer fazer quando ela descobre a realidade? Voltar para a caverna, para o fundo, para libertar as pessoas que estão lá. Só que ao voltar e tentar falar da realidade para as pessoas, elas estão tão acostumadas com aquela realidade que elas acham um absurdo que existe outra realidade, que aquela é a realidade. Como assim 3D? Como assim 3 dimensões, altura, largura, não é? O sol, como assim? E elas têm muita dificuldade em aceitar e o rejeitam, essa pessoa que voltou, né? A rejeitam achando que ela está louca. Essa é a realidade de Platão, o mito de Platão, a caverna de Platão, a alegoria de Platão da caverna, tentando mostrar que as pessoas estão presas enquanto não pensam na filosofia, no mundo das luzes e tal. E eu usei a caverna de Platão e usei essa outra imagem aqui, comparando com o mundo de hoje, que as pessoas estão vendo também projeções da realidade no fundo das suas cavernas, no seu Wi-Fi, tentando imaginar a realidade baseada no que ensinam para elas, no que a mídia ensina para elas, a internet, alguns jornais, que é o que as pessoas querem que elas vejam. Mas elas precisam sair da caverna e ver a realidade. E claro que essa minha amostra aqui, eu traio Platão nesse sentido. Mas eu usei o princípio que ele usou para mostrar que hoje também existe o mesmo. Que a gente pode estar no fundo de uma caverna, na TV a cabo, na internet, nas mídias sociais, vendo a ideia que os outros estão mostrando e não a realidade. Então veja, eu transitei por Platão, eu vi a ideia dele, falei da ideia dele que não é essa, mas eu a apliquei mostrando no nosso contexto que a gente pode estar preso numa realidade que nos mostraram, que é uma projeção que querem que a gente veja. E que a gente pode conhecer a realidade ousando pensar. Olha aí, usei mais uma vez um outro pensador que eu não concordo com tudo. A gente tem que aprender a transitar pelo mundo das ideias de outras pessoas, de outros conceitos, para poder dialogar. Como eu falei, recomendo o filme O Mundo de Sofia, muito legal também, só que o livro é muito superior. Eu espero que esses meus vídeos tenham ajudado você a pensar de uma maneira diferente e te encorajado a entender a filosofia, a entender o que estão dizendo por aí, o que os pensadores, filósofos estão dizendo e como é que a gente pode aproveitar o que é bom, aproveitar para nós mesmos, para o nosso crescimento e aproveitar como ponte também para estabelecer contato com outras pessoas, estabelecer um diálogo e, quem sabe, poder aprender com eles também e ensinar um pouco de nós para eles. É assim que eu creio que Paulo usou tanto os textos ipsis literis, né, citações claras, diretas,
como os possíveis ecos em que ele entrou em alguma ideia, resgatou alguma ideia para poder trazer o ponto dele que ele queria. Deixa o seu comentário aqui, por favor, vai me ajudar e que a gente continue crescendo e tendo uma cosmovisão baseada na realidade. Ouse pensar. Um grande abraço, valeu!